Boa noite, seja bem-vinda ou bem-vindo aqui nesse papo de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente está tendo esse encontro à noite e o tema de hoje é como potencializar a sua carreira através de relacionamentos interpessoais. Boa noite, como que vocês estão? Vou já fixar o nosso tema aqui. Vamos entrando, fiquem à vontade. Esse é um tema que parece que ele é bem óbvio, mas tem alguns entraves aí no decorrer da nossa trajetória profissional, né, que acabam impedindo o nosso crescimento. E quando a gente olha a fundo, foi aquela forma de eu me relacionar. Oi, Goguinho, tudo bem? Vou tapar a minha sobrancelha. Só tem nós aqui, Goguinho, por enquanto. Boa noite, Zenaide, tudo bem? Nossa, que tá um calor aqui. Tá bom, Goguinho? Foi tudo bem lá no final do curso? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Então bora lá, bora começar. Aqui esse nosso tema. Zenaide, é a primeira vez que você tá aqui na live? Que você assiste uma live minha? Primeira vez? Sim, seja bem-vinda então, Thaís. Me fala qual que é a sua profissão. Ixi, sinusite é dureza, né? Raquel, bem-vinda. Bora lá. Gente, vamos aproveitar que essa segunda-feira estamos aqui num momento bem intimista, né? Porque estamos aqui com poucas pessoas hoje. Ah, você é protagonista, que ótimo. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pedir para vocês pegarem ali no aviãozinho, tá? E enviarem para pelo menos uma amiga de vocês ou um colega de vocês que vocês sabem que vão se interessar por esse tema de como potencializar a carreira através do relacionamento interpessoal. Como eu estava falando aqui no começo, é um assunto extremamente relevante que a gente quase não se atenta. O que a gente presta atenção no dia a dia? Ai, nossa, vou lá, aquelas pessoas do meu setor, aquelas pessoas do meu plantão, aquelas pessoas do meu trabalho, eu não aguento mais, haja paciência para poder lidar com aquelas pessoas. A gente carrega esse estigma, né, esse tipo de fala, e a gente pouco percebe que é muito da nossa responsabilidade fazer com que o ambiente de trabalho seja satisfatório, seja harmônico através dos relacionamentos e que nós somos também responsáveis por esse relacionamento, tá? Então, quanto mais pessoas tiverem contato com esse tema hoje, melhor. Então, vocês podem pegar ali o aviãozinho e enviar para uma amiga só de vocês, já tá suficiente, tá? Eu tô aqui com minhas anotações aqui na frente. Seguinte, qual que é o objetivo dessa live? Fazer com que você, mulher, entenda que a sua vida profissional vai ser muito mais próspera, muito mais abundante, muito mais frutífera se você cuidar da sua habilidade de relacionamento interpessoal. Quem aqui tem algum tipo de conflito no ambiente de trabalho ou percebe alguma pessoa que tem conflito no ambiente de trabalho? Ainda mais se tiver aqui o pessoal da enfermagem, sabe bem do que eu tô falando em relação ao ambiente de trabalho, né? Porque é uma família, tá ali 24 horas, praticamente 24 horas por dia, né? Contem pra mim aqui. Quem que vê problemas ou dificuldades em relacionamento interpessoal? Bem-vindos quem estão chegando, tá? Seguinte, gente, a habilidade de relacionamento interpessoal, ela é importante porque ela faz com que a carreira de vocês impulsione, tá? É como se fosse uma mola propulsora realmente dá para a carreira de vocês. Sabe aquela promoção que tá demorando muito para chegar? Então, talvez, se você olhar para a forma como você está cuidando do seu relacionamento interpessoal, você vai ver que talvez tenha alguma questão ali que está impedindo esse seu avanço dentro da profissão. Então, eu quero que você entenda que hoje nessa live, nessa aula live,
que quanto melhor você cuidar dos seus relacionamentos no seu trabalho, mais rápido você vai evoluir. Quem aqui não quer ganhar bem? Quem aqui não quer ter o melhor cargo daquela instituição, porque é aquele cargo que faz home office, aquele cargo que folga de final de semana, aquele cargo que tem benefícios? Quem aqui que não quer? Para você atingir esse cargo, você não pode fazer o mesmo, o mais do mesmo. Você tem que desenvolver algumas habilidades e essa de relacionamento interpessoal, ela é a mais importante. Alguém já parou para pensar nisso? Sobre a forma como vocês se relacionam? A gente entende que, poxa, uma pessoa difícil, aquela pessoa difícil, ela dá trabalho, ela é problemática. A gente sabe que essa pessoa, ela tem um certo afastamento, né, de oportunidades. Mas será que é só isso? Será que basta somente eu não dar trabalho, eu não gerar problemas, eu não ser polêmica para que eu alcance os melhores cargos, melhores salários, melhores oportunidades? A gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Então vamos lá. Deixa eu contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu tava pensando aqui qual que será o exemplo que eu vou levar para eles. Quando eu fiz a minha primeira transição de carreira, eu saí da parte assistencial quando eu era enfermeira e fui para a parte administrativa. Um sonho de todo profissional da enfermagem, folgar, né, de final de semana, folgar de feriado. Então eu fui para essa parte administrativa. Eu estava habituada a ter uma forma de me relacionar na assistência. Porque a assistência, o nível hierárquico, ele é muito semelhante, né? Se a gente for pensar, o enfermeiro, o técnico, tem a equipe multiprofissional, eu tenho um gestor, um supervisor. Quando eu fui para a parte administrativa, onde haviam muito mais gestores e havia um ambiente muito mais competitivo, o negócio pegou um pouquinho pro meu lado. Aquela forma de eu me relacionar, quando eu estava na assistência, protegida, né? Porque a assistência é um ambiente, assistência hospitalar, ela é um ambiente protegido. Porque ele é competitivo, mas assim, de fofoquinha, de coisas assim. Quando você vai para um ambiente corporativo, a competitividade, ela é por cargos, salário, posição, ela é por status, por ser referência. E eu encontrei um ambiente que eu não estava preparada para esse ambiente do ponto de vista de habilidades de relacionamento interpessoal. Então eu encontrei ali panelinhas que antes eu não tinha. Eu encontrei pessoas que queriam às vezes sabotar o trabalho uma das outras. E eu não tinha ainda maturidade maturidade e não tinha desenvolvido totalmente a minha habilidade de relacionamento interpessoal. Eu tive, no começo, algumas dificuldades de adaptação por conta disso. Aquela forma que eu trabalhava na assistência, ela já não servia mais para o lugar que eu estava agora. Então, fique aqui nessa live, que é muito importante se você quer ser bem vista, se você quer ser reconhecida, as habilidades comportamentais em relação a relacionamento no trabalho, elas são extremamente importantes. Tá fazendo sentido? Quem aqui sente que tem alguma coisa no trabalho que não anda e que tá tendo uma sensação que é por conta de relacionamentos? Coloca aqui pra mim no chat. Me contem aqui. Oi, Ju, tudo bem? E eu vou falar pra vocês que eles ensinam pra gente, ou na faculdade, ou em alguns cursos, de uma forma muito superficial. Aqui, lógico, né, em uma live que eu não vou conseguir ensinar tudo pra vocês. Mas eles ensinam de uma forma muito superficial. E às vezes você tá tentando ser uma pessoa adaptada, flexível, no ambiente corporativo, onde você quer se destacar, só que você não aprendeu a olhar para você mesma. E aí você se esforça para ser daquela forma que as pessoas estão falando. Não, você tem que se relacionar, você tem que tomar um cafezinho, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. E você começa a sentir uma certa resistência interna de fazer isso, porque você percebe que não faz parte de você, não faz parte da sua personalidade. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que mesmo com esse pouco tempo que a gente tem de live, que é possível que você construa relacionamento interpessoal saudável
do seu jeito, com a sua essência, sem precisar ser igual às outras pessoas do seu setor. E ainda assim, trazendo um destaque da sua personalidade. Tá fazendo sentido? A Ju falou que é verdade, né, Ju? Apagou minha luz aqui. Tá? Então, eles vão ensinar pra gente assim, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Infelizmente, a gente não tá aqui em mentoria, né? Se nós estivéssemos em mentoria, na mentoria, como que eu ensino para as minhas mentoradas? Eu ensino elas a se reconhecerem, quais são suas qualidades, eu ensino elas a reconhecerem o padrão delas de comportamento e o que daquilo é o mais especial, o que daquilo que é o mais bonito. E a gente pega aquilo que é o mais especial nela e favorece pensando como que você vai se relacionar com essa habilidade que você tem. E qual que é, aqui nesse conjuntinho, nesse pacotinho de habilidades de relacionamento interpessoal, que é a sua maior fragilidade, que a gente precisa olhar para isso também para você melhorar, porque ter bom relacionamento no meio de trabalho potencializa a carreira, ok? Vamos lá, vamos fazer uma atividade. Separei uma atividade aqui para vocês agora. Falando nisso em relação ao autoconhecimento, tá? A Mi falou assim: percebo que quem está sempre em festas envolvidas pelas panelas recebe oportunidades. Ó, Michele, é uma crença sua. E a gente vai falar de crença agora, tá? Se você não é vista, você não é lembrada. Pensa nisso. Então, não é a questão da festa, é a questão da forma como essa pessoa se relaciona. Isso que você falou é perfeito, mas é uma crença. Então, eu separei. Então, olha só, a gente só vai conseguir se relacionar melhor no trabalho se eu entender o porquê que eu tenho que me relacionar melhor no trabalho. Se eu entender essas regras sociais de café, de festa, entende? Aprendeu, né, Ju? A Ju aprendeu comigo as crenças que limitam. Vocês estão preparadas para a atividade que eu separei aqui? Vocês estão preparadas? Preparados, que tem meninos entrando. Estão preparados? Eu separei uma atividade pra gente fazer juntos aqui. Quem tá preparado, põe aí um foguinho, um coraçãozinho, um joinha, seja o que for. Me falem quem tá preparado para a atividade. Que tem muito a ver com isso que a Michele falou, tá? Tá bom o som, né? Vou pegar minha anotação aqui, ó. Estão preparadas? Vamos lá. Vocês já viram alguns reels que tem que a pessoa ergue todos os dedos da mão, né? E conforme a gente vai falando, vocês vão abaixando. Então, assim, eu vou falar, vocês vão erguer as duas palminhas da mão, tá? As duas mãos, 10 dedos vão ter aí. Eu vou falar 10 pensamentos. Se você tem esse pensamento, você vai abaixar um dedo da mão. Combinado? Depois eu explico pra vocês qual que vai ser o resultado disso, tá? Mas vamos lá. Então, vocês estão com os 10 dedos levantados, tá? Vamos lá. E o que for sim, a resposta for sim, você vai abaixar esse dedo. Primeiro pensamento. Então, aqui é sobre pensamentos, tá? Então, primeiro pensamento. Você não gosta de mostrar sua vulnerabilidade. Você não gosta de mostrar sua vulnerabilidade no trabalho, porque as pessoas vão achar que você é fraca. Por exemplo, você não gosta de mostrar sua dificuldade, a sua fragilidade, um dia que você tá mais cansada, um dia que você tá um pouco mais triste, porque as pessoas vão achar você chata. Se você pensa, chata não, fraca, se você pensar isso, abaixa um dedo, tá? Você acredita que participar de eventos de networking não traz benefícios, como por exemplo, festa, um almoço, uma reunião que seja para networking, um curso que tenha networking. Então você vai num curso, você fica só sentada na sua cadeira, você não sai para se relacionar com as pessoas. Se você pensa isso, que participar de eventos de networking não traz benefícios, abaixa um dedo. Outro pensamento. Construir relações no trabalho é perda de tempo. A gente não tem que ter relacionamento no trabalho. Abaixa um dedo se você pensa isso. Pensar que buscar relacionamentos interpessoais pode levar a julgamentos, como por exemplo, ela é interesseira.
ela conversa com todo mundo porque ela é interesseira. Ela só quer, quer chamar atenção. Se você pensa isso, abaixa um dedo. Acreditar que outras mulheres são concorrentes diretas, dificultando a formação de laços e cooperação. Isso acontecia comigo, tá? Naquele caso que eu contei pra vocês, era como se as meninas todas trabalhassem num ritmo ali de competitividade. E aí, isso me impedia de me relacionar melhor. Então, quem tem isso? Quem entende que as mulheres ao seu redor estão ali numa competição e por isso você se prende um pouco, também abaixa o dedo. Acreditar que construir relações com gestores com níveis hierárquicos superiores pode ser visto como puxa-saco. E aí você prefere manter distância. Quem pensa isso, abaixa um dedo. Sentir que precisa fazer tudo sozinha para poder provar a sua capacidade. Então, eu vou fazer tudo isso aqui porque eu preciso mostrar que eu consigo. E eu vou fazer tudo sozinha mesmo. Não preciso de ajuda. Quem pensa assim, abaixa um dedo também, tá? Outro pensamento. Ó, já estamos no 7º pensamento. Não, no oitavo pensamento, tá? Considerar que as habilidades de relacionamento não são mais importantes do que habilidades técnicas. Então, você foca muito, você tá tendo uma dificuldade no seu trabalho e você vai estudar. Você vai abrir um livro. Você vai estudar alguma coisa técnica, você vai estudar algum procedimento, você vai estudar alguma planilha, alguma teoria. Menos estudar sobre você mesma, porque você acha que é ali que está o seu ponto de melhoria. Abaixa um dedinho aí, tá? Necessidade de provar que a competência, provar a competência. Então, com isso, como é que eu vou explicar isso daqui? Por ter que sempre mostrar, assim, essa pessoa pensa assim, ó, o pensamento é o seguinte: eu não posso ter muitos relacionamentos porque eu estou no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho eu sou profissional e ponto, e eu não tenho amigos aqui, não tenho que ter relacionamento. Eu não posso misturar o meu profissional com o meu pessoal no trabalho, então eu fico assim, mais na minha. Abaixa um dedo. O último pensamento. Medo de expor demais a vida social. Eu tô aqui para trabalhar, não estou aqui para poder falar da minha vida. Não vou falar da minha vida. Então, abaixa um dedo também, tá? Quantos dedos sobraram em pé? Porque vocês foram, cada pensamento 5, vocês foram abaixando o dedo, certo? Quantos pensamentos sobraram? Quantos dedos ficaram em pé? Vocês viram que eu trouxe aqui uns pensamentos bem complexos, né? Umas frases longas. A Ju ficou com 7 dedinhos em pé. A Mi ficou com 6. Ótimo. Ai, que legal. Hilton ficou com 7. Gente, isso aqui é para vocês entenderem se vocês têm facilidade ou dificuldade de se relacionar. Por quê? A forma primeiro, antes de eu ter um comportamento, vem a forma como eu penso. A Michelle falou assim: eu acho que esse pessoal que vai em festa é promovido mais do que outros que não vão na festa. Né? A Michelle comentou. Então, o que a Michelle pensa? A Michelle pensa assim: esse pessoal da festa é tudo puxa-saco. Eu não vou pra festa. Eu não vou fazer isso. E aí ela acaba se retraindo, tá? Então, cada um desses pensamentos que eu trouxe para vocês, eles podem gerar um comportamento de reclusa, de afastamento. Quer ver? Vou falar para vocês um pouquinho de cada um deles. Então, se eu tenho medo de ser vulnerável, de mostrar a minha fragilidade, eu não consigo me conectar às pessoas, porque a gente se conecta através de sentimentos, tá? Não precisa ficar vermelha não, Mi. Não precisa ficar não, tá? Então, assim, a gente se conecta com as pessoas elas nos enxergam através do nosso sentimento. Então, a gente se conecta com a pessoa, não é porque ela é boa tecnicamente, porque ela funciona uma vez maravilhosa, não. A gente se conecta se ela demonstra o lado humano dela. Vocês podem perceber, aquela pessoa que no ambiente de trabalho, ela é mais vulnerável mesmo, ela fala quando ela não sabe, ela expressa quando ela está com dificuldade, pode perceber que ela é vista de uma forma diferente, porque a vulnerabilidade atrai pessoas, tá? E querer se defender, não. Inclusive,
Algumas pessoas vão tentar se defender através do ataque, com agressividade, com hostilidade. Sabe aquele profissional, quando você está em treinamento, que ele é grosso com você, ele é agressivo com você? Ele está apenas se defendendo do seguinte: não posso mostrar que eu não sei algumas coisas, então eu vou já atacar para afastar essa pessoa de mim, ok? Quando a gente fala assim, que construir relacionamentos no trabalho é perda de tempo, eu também não estou dando oportunidade para que nasça naquele ambiente relações saudáveis e harmônicas. Quando eu estou falando que eu acho que as pessoas são interesseiras, né, como a Mi estava comentando ali, eu estou fazendo um pré-julgamento e eu estou fechando um pouco os meus... Tá um barulho? É a patinha da cachorra, parou? É a Liz. Filha, vem pra caminha, fica sentadinha aqui, vai pra caminha. É a Lisbela. Isso, fica deitadinha, pronto. Tá bom? Vamos lá, outra coisa aqui, por exemplo, sentir que precisa fazer tudo sozinha, né? Quando eu tô nessa vibração gente, eu não vou pedir ajuda porque eu preciso mostrar que eu sou competente, e você faz tudo sozinha, se você for uma líder, por exemplo, você vai se sobrecarregar, ou a sua equipe vai ficar com a sensação de que você não confia nela, que você não quer desenvolvê-los, sabe? Então também não facilita. Vocês percebem? Então primeiro vem o que eu penso sobre se relacionar. Depois vem a forma como eu me relaciono. Fez sentido pra vocês essas? Então assim, tudo bem, quem ficou com 6 dedinhos em pé, ok, tem 4 crenças. Tem que ver o peso dessas crenças, o quanto que esse pensamento tá dando uma travada na sua evolução. Às vezes ficou todos os dedinhos lá, às vezes só um dedinho abaixou, mas é aquele dedo que te impediu, né, de ter um crescimento em algum momento da sua carreira, tá? Que mais? Bora lá. Então, pensa, esse dedo aqui que ficou embaixado, que eu baixei, o que ele está representando na minha vida? A Zenaide ficou com 9. Perfeito, tá? Agora eu vou falar para vocês, acho que vocês já conseguiram entender um pouquinho, quais são os benefícios de desenvolver habilidades, essa habilidade de relacionamento interpessoal, tá? Então, quais são os benefícios? Como é o tema da live, potencializar a carreira, avançar a carreira. Gente, o que abre portas dentro das empresas são relacionamentos. Você pode perceber, aquela pessoa que... Eu não estou falando de ser comunicativa e simpática, tá? É de saber se relacionar. Aquela pessoa que tem... Você pode observar, as pessoas bem-sucedidas da empresa onde você trabalha, como que elas se comportam? Como que elas se comunicam? Como que elas lideram? Se for uma empresa séria mesmo, com certeza essa pessoa ela tem ali umas características que você vai perceber que assim, ela se dá bem com todo mundo. Ela é direta, ela é objetiva, ela é resolutiva. Todo mundo gosta dela. Todo mundo conhece ela. Não é assim que a gente pensa? Ela tem ética. Ela tem postura. Para pensar. Descreva como que é essa pessoa que é uma referência para você em termos de relacionamento profissional ou então em termos de sucesso profissional. Descreva. E se quiser colocar aqui para mim também no chat, coloca para mim aqui um pouquinho. Coloca uma característica que você vê nessa pessoa. Gente, a pessoa que vai ser promovida dentro de uma empresa, bem provavelmente, não é aquela que é super alinhada com as últimas tecnologias, com as últimas novidades, com o compêndio todo da área que ela estudou. Não, vai ser a pessoa que tem melhor relacionamento. É esse profissional requisitado, o profissional que vai conseguir ter flexibilidade, comunicação, manter o ambiente harmônico através da sua capacidade de relacionamento interpessoal. Mansidão na fala, olha que interessante. Interessantíssimo.
tá? Então, se tem ali duas pessoas concorrendo ao mesmo cargo e tem uma pessoa que ela é impecável tecnicamente, mas ela tem ela é impecável tecnicamente, mas ela tem fragilidade na comunicação, ou ela tem medo de enfrentar conflitos, ou a gestão já percebeu que ela tem alguma insegurança em relação a falar com gestores, com pessoas que estão em outra hierarquia. Ela pode ser a pessoa mais perfeita tecnicamente, que ela não vai para essa promoção. Então, eles vão promover a pessoa que já tem habilidades de relacionamento interpessoal melhores desenvolvidas, tá? Por quê? Porque essa pessoa tem mais chance de dar certo, porque ela já tem uma inteligência relacional melhor do que a outra. E a parte técnica é treinável. Ah, tá faltando isso aqui tecnicamente? Ela vai para um curso, ela faz uma imersão, a gente ensina, ela faz um treinamento, tá? Mansidão, tá gostando da live? Já compartilhou, vou até printar. Já compartilhou com seus amigos? Milton, compartilha, tá? Vamos lá. Qual que é o outro benefício de você desenvolver a habilidade de relacionamento interpessoal? Ah, olha só. Olha que interessante. A minha gerente não enfrenta conflitos. Não é? E aí, quando a gente pensa assim, por exemplo, poxa vida, né? E como é que é? Ela foi lá promovida, em algum momento, ela parecia ser a pessoa mais indicada para aquele cargo. E aí, talvez ela chegou e ela não se desenvolveu o suficiente. E aí, a equipe agora está sofrendo um pouquinho. Outro benefício, gente, de você desenvolver essa habilidade de relacionamento interpessoal, tá? É manter um ambiente de trabalho colaborativo. Quando o ambiente de trabalho é colaborativo, o que acontece? Todo mundo trabalha menos. Todo mundo sai mais leve do trabalho, daquele dia, né? As pessoas têm mais espaço para criatividade, porque elas têm um ambiente seguro. Então tá todo mundo trabalhando junto e você pode perceber que às vezes tem um ou outro profissional que são ali um pouquinho mais difíceis. Aí vem aquela pessoa que tem essa habilidade de relacionamento mais trabalhada e ela vai ajudar essas outras pessoas que são mais imaturas nesse sentido, tá? A interagirem. Então não dá para uma equipe inteira ser imatura. Tem que ter uma pessoa que tá ali à frente trazendo equilíbrio. E se essa pessoa for você vai ser cotado para um próximo cargo, para um próximo nível. Faz sentido? Ok? Outro benefício, resolução de conflitos. Gente, se a mulher ou o homem, né? Porque aqui eu tô falando de mulher, mas temos homens aqui. Se você tá lá, profissional, e você tem a habilidade de resolver conflito, você vai trazer maior satisfação no seu ambiente de trabalho. Tá? Que é parecidinho com o da frente, tá? Outro benefício de você ter relacionamento interpessoal saudável, bem trabalhado, é que você vai ter uma boa rede de contatos. E aí você não vai ter muito medo de ficar desempregado, você não vai ter muito receio de, às vezes, mudar um pouco de setor, porque você tem bom relacionamento e você vai ser bem visto e bem querido em qualquer lugar que você for. Então, eu já tive casos de mentorada que ela conseguiu plantar a sorte dela, né? Até as mentoradas sabem sobre isso da plantar a sorte. Ela conseguiu construir ali para ela o ambiente perfeito para ela trabalhar. Como é que eu vou explicar para vocês? Ela sempre muito boa de relacionamento interpessoal, tá? Habilidades de resolver conflito, de liderança. E aí o que aconteceu? Ela estava no setor que estava sendo muito problemático para ela. A gestão daquele setor não era boa e ela estava tendo problema. Mas como ela tinha um bom relacionamento com outras áreas e ela era bem vista, ela chegou em algum momento para a coordenadora da outra área e ela se ofereceu, né? Ela falou assim, se tiver um lugar aqui para trabalhar com você, eu gostaria de vir. E realmente esse lugar surgiu e ela foi convidada para ir trabalhar com essa outra gestora. Quando ela foi trabalhar com essa outra gestora,
tudo mudou pra ela. Ela ficou mais tranquila, ela chegou em casa menos cansada, ela chegou em casa mais disposta, ela ficou mais tempo com o filho, né? Tipo, mais disposição para poder estar com o filho dela. E olha só, ela só conseguiu essa mobilidade dentro da empresa através do relacionamento, tá? Né? Desse aumento de rede de contatos. E quando a pessoa tem uma boa habilidade de relacionamento interpessoal, ela também desenvolve uma boa habilidade de liderança. Então, todo líder, que é um líder que inspira, que desenvolve pessoas, ele tem uma habilidade de relacionamento muito bem desenvolvida. Tá fazendo sentido? Até aqui? Tá fazendo? E outra coisa, né, como eu falei pra vocês, que esses relacionamentos interpessoais positivos também aliviam o estresse no ambiente de trabalho. Ok? E quais são, então, Thali, essas habilidades de relacionamento interpessoal, né, que você tá tanto falando aí? Essas habilidades são a comunicação eficaz, a comunicação tanto verbal quanto não verbal, ou seja, a forma como você fala, o tom da sua voz, quanto as palavras que você usa. E o momento em que você fala cada uma das coisas. E a gente tem que ficar muito atento atualmente, porque a gente está sendo, como está sendo cada vez mais falado sobre comunicação não violenta, comunicação passiva-agressiva, qualquer detalhe que a gente deixe escapar, nós acabamos entrando dentro dessa categoria, tá? De comunicação agressiva, comunicação violenta, na verdade, né? E comunicação passiva-agressiva. Por quê? Porque são até hábitos da nossa forma de se comunicar, tá? Então, por ser algum tipo de hábito, a gente acaba fazendo isso sem perceber. Então, se você quer ter bem desenvolvida a habilidade de relacionamento interpessoal, você precisa desenvolver a sua comunicação. E não é só a fala, é a comunicação verbal e a não verbal também. O jeito como você olha, o jeito como você anda, a forma como você se veste, tudo isso está comunicando, tá? É só você pensar. Você tem mais vontade de conversar com aquela pessoa que tem um sorriso agradável, tem um semblante calmo, tem uma postura de abertura, tem um tom de voz agradável, tá penteada, a pessoa tá penteada, ela tá bem arrumada, ela tá mostrando que ela se preparou para estar naquele ambiente de trabalho, ou você quer falar com aquela pessoa que tá arrastando o sapatinho, tá meio descabelada naquele dia, aquela pessoa que às vezes fala alto, que grita, né? Então a gente precisa cuidar dessa nossa comunicação, tá? Outra habilidade de relacionamento interpessoal é a escuta. E a gente acha que escuta, né? Como muita gente fala. Tem curso de fala, mas não tem curso de escuta. A gente acha que tá escutando, mas será que realmente a gente tá escutando? Você escutou meus mentorados, né? Você escuta seus colaboradores? Escuto. Você escuta mesmo? Quando a gente pergunta, você escuta mesmo? Aí a pessoa já para pra pensar, será que eu escuto realmente? Quando você escuta, gente, quando você escuta as pessoas, vou começar de novo, ó, começar do zero. Seguinte, o ser humano tem a necessidade de ser ouvido. Então, se você quer ser visto como uma pessoa de bom relacionamento interpessoal, escute. Escute, pergunte sobre a pessoa, né? Demonstre interesse, mas deixe ela falar. Escute, escuta, não interrompa. Escute os detalhes, o que está nas entrelinhas. Depois você reforça o que você ouviu nas entrelinhas. Reforça o que você estava ouvindo. Uma conversa de 5 minutos, às vezes com um colaborador seu, que você deu essa atenção para ele, exclusiva, nesse tempo, e que ele pôde se expressar, ele vai sair com a sensação de que foi uma das melhores conversas que ele já teve, tá? E normalmente a gente escuta para falar, a gente escuta para responder. Comece a praticar escuta, a Ju colocou ali, escuta qualificada, tem o termo escuta ativa. Escute
aberto para realmente fazer aquele momento daquela pessoa um momento agradável para ela. Que ela só quer, às vezes, ela quer falar durante 5 minutos. Enquanto ela já falando com você, você olha nos olhos dela, tá? Porque às vezes você escuta seu colaborador, escuto, tá lá no computador. Tá? Ah, entendi, que bom. Não, você vai parar e vai olhar para a pessoa, demonstrar que você está realmente escutando, tá? Outra habilidade é a empatia. E aí aqui a empatia, eu não vou trazer para você aquele termo que a empatia é se colocar no lugar do outro, porque ninguém consegue se colocar no lugar de ninguém. A empatia que eu gosto de trabalhar é a curiosidade. É perguntar um pouquinho mais. Ai, hoje eu estou chateada. Nossa, fulana, por quê? Ai, porque eu briguei com o meu marido. Está difícil lá em casa com o meu marido. Ai, nossa, eu imagino como é. Não, você não imagina nada. Pergunte um pouco mais. Quanto tempo vocês estão juntos? Quer compartilhar comigo qual que é a sua dificuldade? E aí a pessoa vai te trazer coisas que você vai compreender melhor o mundo dela. E aí você pode ter algum tipo de percepção. Tá? Outro item que faz parte da habilidade de relacionamento interpessoal é o trabalho em equipe. É aquela coisa de ver as pessoas trabalhando em harmonia. É você colaborar com essa harmonia, não é ser do contra, não é querer fazer mais rápido, não é querer mudar ali, é querer ajudar a que todo mundo trabalhe junto, tá? Então, saber trabalhar em equipe, ou seja, não ser egoísta, não querer pôr o seu tempo na frente das coisas, ser colaborativo, isso também traz uma característica de relacionamento interpessoal muito importante. Vocês já perceberam quando tem uma equipe muito grande? Quem que é aquele profissional que destoa? Aquele que quer trabalhar sozinho, não é? Aquele que quer trabalhar sozinho, a gente pensa assim, putz, quer trabalhar sozinho, não quer ajudar ninguém. Nitidamente, essa pessoa tem uma daquelas crenças lá que a gente falou no começo da live, né? A crença de que eu não vou misturar ambiente de trabalho com profissional, com pessoal, me vim aqui para trabalhar, eu vou trabalhar, não vou ajudar ninguém, eu não preciso me relacionar com ninguém, eu tô aqui para trabalho. Essa pessoa pensa nesse nível, tá? Outra característica de quem tem habilidade de relacionamento interpessoal bem desenvolvida é a liderança. O líder que não sabe se relacionar, você sabe, né? Uma hora a casa cai para ele, tá? Gerenciamento de conflitos. E aí, existem N tipos de conflitos, existem N formas de resolver conflitos, que aí cabe até para uma outra live, isso daqui, uma live só sobre resolução de conflitos, tá? A gente tem que pensar o seguinte, conflito é sempre uma oportunidade de melhorar alguma coisa naquele setor. Tá acontecendo um conflito, tá acontecendo algum problema, tem alguma coisa que precisa ser vista, tá? Então é sempre uma oportunidade de melhorar. E você precisa sim ter uma habilidade de resolver esses conflitos. A Ju corre dessas pessoas, Ju. E o último item aqui é a flexibilidade e a adaptabilidade, que também a gente já falou um pouquinho hoje no começo, né, no comecinho da live, tá? Se eu quero ter um bom, se eu percebi que eu preciso ter um bom desenvolvimento, bom relacionamento interpessoal para crescer minha carreira, eu vou precisar desenvolver a minha flexibilidade. Se eu sou um profissional que não gosto muito de mudanças, precisa ter tudo muito certinho, tirou do lugar, eu já não gostei, eu preciso repensar essa minha atitude. Porque a pessoa que ela se relaciona bem, ela é flexível e ela se adapta também, tá? Então, essas são as características, as habilidades do profissional que tem um bom relacionamento interpessoal. A comunicação é eficaz, a escuta é ativa, ele faz uso da empatia curiosa, ele tem bom trabalho em equipe, ele é um bom líder, ele sabe gerenciar conflitos e ele tem flexibilidade e adaptabilidade, certo? Então, o que eu quero trazer aqui de recado nessa live? Que a satisfação profissional do seu ambiente de trabalho, ela pode ser melhorada através da forma como você se relaciona com as pessoas. Pensa se você não é uma daquelas pessoas que está muito fechada no canto, que não gosta de colaborar, que está tendo dificuldade de resolver conflitos,
que está tendo dificuldade de fazer uma comunicação não verbal mais condizente com o que você deseja passar. Certo? Então, gente, relacionamento interpessoal é tudo. É tudo dentro de uma carreira. Você pode fazer a melhor especialização lá em Harvard, você pode fazer mestrado, fazer doutorado. Se você não tem bem desenvolvidas essas habilidades, outras pessoas com menos formações que você, com menos conhecimento técnico que você, vão atingir aquela qualidade de vida que você tanto deseja, aquele cargo que você quer, aquela satisfação. Enquanto isso, você vai continuar aí rodando de um lado para o outro sem saber o que está acontecendo. E às vezes é a sua comunicação. Às vezes é a crença que você tem de que se você ficar perto do gestor, você está puxando o saco. É a crença que você tem que se você parar um pouquinho para tomar café com a equipe, você está dando abertura, está misturando o pessoal com o profissional. Cuidem do pensamento de vocês. O start para tudo é a forma como a gente pensa. E quando você começa a pensar de forma estratégica, entendendo que eu preciso ter bom relacionamento para que portas se abram para mim, porque eu não tenho tempo, eu quero evoluir rápido, eu quero crescer rápido, eu quero ser feliz na minha carreira rapidamente, porque eu fico muito tempo dentro do meu trabalho. Então, o que está faltando eu desenvolver? É comunicação? É liderança? É a flexibilidade? É a empatia? Então eu vou focar nisso e vou desenvolver um itemzinho por vez, não precisa fazer tudo de uma vez só, né? Um item por vez, mas façam isso, prestem atenção nisso. Esse é o grande diferencial do profissional que tem sucesso daquele que não tem tanto sucesso. Minha caixinha de novo. Não é o curso, não é a pós. Certo? Alguém quer fazer alguma pergunta? O conteúdo que eu tinha que passar para vocês era esse. Se alguém está se coçando aí, começou a perceber, nossa senhora, eu tô aqui ferrado com isso tudo que a Thalia tá falando, cheio de crença, cheio de problema para delegar, cheio de problema para gerenciar conflitos, você pode vir fazer mentoria comigo, tá? E aí você é a pessoa que deveria estar na minha mentoria, inclusive a minha cachorrinha, Hilton, minha cachorrinha de novo. Que mulher é essa? A Lisbela. Então, gente, seguinte, se você tá aí, começou a sentir um incômodo, putz, eu tô vendo que eu tô travada na minha carreira, travado na carreira por conta do meu relacionamento, você é uma pessoa que deveria estar aqui na mentoria, porque, ó, o tempo, né, o tempo passa e as oportunidades estão vindo. E o que você está fazendo para se preparar para essas oportunidades? Então, eu vou fazer mentoria, Hilton. Eu tô falando certo? Hilton, é isso mesmo? Que às vezes eu tô falando... Tá, é Hilton, né? Hilton. A Ju amou. A Ju já fez mentoria, né, Ju? Melhor você me chamar, Hilton, sabe por quê? Eu não consigo achar vocês se eu não sigo vocês. Vixe, vai aparecer 30 mil Hilton, menos você. Pode me chamar, tá? Pode me chamar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, compartilhem comigo alguma... Ó, minha cachorrinha. Lisbelinha, vem aqui, filha. Alguém quer compartilhar algum caso pessoal? Vai fazer de novo? Alguém quer compartilhar algum caso pessoal que precisa de ajuda e aí quer aproveitar esse momento pra eu ajudar? É minha cachorrinha, ó. Barulheira, ela que as unhas dela tá grande. Ai! Gente, que loucura. Seu nome é Bruna? Deve ser... É Bruna seu nome? Lisbela não para. Bárbara, ai que lindo, Bárbara. Algumas pessoas acreditam que tem medo de mim. Tá. Por que você acredita que as pessoas têm medo de você? O que elas falam pra você? Que você percebe isso? É uma fala? É um comportamento? O que é, Bárbara? Isso é interessante também, tá? A gente pode também transmitir medo para as pessoas. Muitos enfermeiros mais velhos e eu tenho uma visão inovadora. Tá, então não é medo de você porque você é mais grossa, assim. Eles têm medo porque você tá à frente, é isso, né? Medo de perder o lugar.
Bárbara vai contar para a gente. Bárbara, eu amei a sua pergunta, tá? Amei a sua pergunta. Isso, eu não sou grossa, sou bem simpática, aberta a novidade de ideia. Tá, quanto tempo que você tá nessa empresa? Ah, é muito novo, muito cedo ainda. Isabela já voltou. E Bárbara, você acha que. Gente, tem uma mosquinha bem aqui. E você acha que a questão da período de experiência, você já recebeu alguma avaliação de 45 dias? Tá tendenciando você a passar? Ou você tem algum risco de você não passar? Isso. Eu vou até printar que eu vou fazer uma postagem sobre isso, tá? Então eu entendi. Ó, seguinte. Deixa eu fechar aqui. Ó, gente, é o seguinte, ó. Se você sente, já recebi positivo de gestor que ainda me falou que percebeu o perfil de liderança. Aí ferrou, né? Gente, vamos lá. É o seguinte, se você sente, tá? Se você percebe que você se destaca muito rapidamente nos empregos e você tá nova nesse seu emprego, você precisa ir com cautela. Infelizmente, pessoas inseguras, pessoas que pararam de estudar, pessoas que estão ali trabalhando por trabalhar, elas não conseguem conviver com uma pessoa que vem com todo o gás, com toda a novidade, com toda aquela motivação. Porque eles olham, eles falam assim, é muita coisa. Nossa, para que tudo isso? Então, nesse começo do período de experiência, de um trabalho novo, se você é uma pessoa inovadora, você é uma pessoa criativa, com conhecimento, tem que ser um período muito estratégico, tem que ser focado em relacionamento. O seu foco não pode ser mostrar que você sabe as coisas, tá? É bem fazer a linha mesmo de primeiro conquistar, conhecer o lugar, conhecer as coisas, onde estão as coisas, quem são as pessoas, pedir bastante ajuda, pedir opinião e ir revelando algumas coisas, e revelando essa personalidade um pouquinho depois. Então, primeiro conquista as pessoas, mostra para elas que você não é uma ameaça, mostra que você é uma pessoa do bem, que você é interessada, que você é participativa e depois começa a dar ideia, depois começa a tentar fazer alguma coisa ali diferente, tá? Pensa assim, ó, você tá entrando numa casa, eu adoro essa ideia, você tá entrando numa casa, tá? Você foi lá tomar um café, você foi convidado para ir para uma casa, na casa de uma pessoa, morar na casa de uma pessoa. Ah, vem morar aqui comigo um tempo, tem um lugar aqui para você. Aí a casa dessa pessoa, ela já tá lá, aquela casa já existe há mais de 10 anos, com os mesmos móveis, mesma decoração. Você entrou na casa, você antes passou em outras casas mais modernas. E você viu que naquela casa, nossa, esse espaço ia ficar bom isso, ia ficar bom aquilo, que é mais moderno. É a lâmpada que você fala com a Alexia e acende tudo. E não sei o que, não sei o que. É ótimo, é lindo, é inovador, é maravilhoso. Mas se você chega na casa nos primeiros dias querendo pôr Alexia e automatizar tudo, a pessoa que está lá mais tempo, ela vai se sentir... como é que fala? Esqueci a palavra. Mas ela vai se sentir invadida, ela vai se sentir desrespeitada, ela vai começar a olhar para a casa dela e vai falar assim, poxa, minha casa não tá boa, minha casa não tá boa para ela. Vocês estão percebendo? Imagina você na sua casa, convidando alguém para sua casa, e essa pessoa chega e ela tá olhando tudo. É um olhar de boas intenções, no entanto, a pessoa que tá lá mais tempo, ela vai ficar insegura, ela vai ficar chateada. Nossa, mas a minha casa não tá boa para ela. Eu vou ter que fazer tudo isso aqui, e às vezes a pessoa não quer, não tá disponível, nem pensou naquilo. Então,
Frustrada, isso mesmo, Ju, frustrada. Então a primeira coisa, você vai chegar na casa, vai se relacionar, vai tomar cafezinho, vai aceitar, depois você vai aos poucos trazendo alguma coisa, de acordo com o que tem abertura. E ainda tem outra coisa, tá? Às vezes essa casa, ela nunca vai trazer conforto e aconchego pra você, porque são totalmente incompatíveis. Então você vai ficar um período nessa casa, você vai aprender o que você precisa aprender, desenvolver, e depois você vai fazer o quê? Arrumar uma casa mais moderna. Uma casa onde te caiba. Gente, nunca não. Vocês podem fazer isso no começo de um trabalho, no começo de um emprego, tá? No começo você pode tentar se encaixar, porque você tem conta para pagar, você tem experiência para adquirir, você precisa de destreza, precisa de treinamento, né? Precisa treinar. Só que você não deve ficar tentando se encaixar muitas vezes, né, muito tempo nesse lugar. Porque esse lugar vai desconfigurar você. Você vai perder a sua essência tentando entrar num lugar que não te cabe. Então vá muito consciente, ó, tenha um planejamento de carreira, conheçam bem quem são vocês, conheçam bem seus valores, autovalorizem vocês profissionalmente e perceba, esse lugar aqui não me cabe mais. O que eu vou fazer? Qual que é meu próximo? Não sei o que eu vou fazer? Vou lá fazer a mentoria Catali para planejar minha carreira, para encontrar qual é o lugar que eu estou mais feliz. Vocês já viram aquele... fez sentido para você? Tá bom? Então, Bárbara, seguinte, tá? O que eu quero dizer para você? Você vai chegar... Vamos lá, estratégias. Você vai identificar o perfil de cada um dos colaboradores. Quem é o que mais comunica? Quem é o mais quietinho? Quem é aquele que gosta de trabalhar sozinho, gosta de trabalhar junto? Você vai se aproximar de um por um deles, bem devagarzinho, conversando, não vai falar nada, não vai opinar nada, não vai mexer em nada. Nem vai mostrar a sua inovação. Você vai se conectar com eles através de... Eu posso ensinar para vocês depois técnicas disso, tá? Mas você vai se conectar com eles com a empatia curiosa, igual eu falei, escutando muito. Você vai procurar coisas em você que conecta aquele colaborador para trazer uma conexão e uma intimidade. Vou dar um exemplo. Tinha uma mentorada minha, nova também de tudo, estava novinha no emprego, foi parar lá com os profissionais também mais antigos. E ela, Thali, tem uma técnica que ela faz assim, assim, assim comigo. E, na verdade, assim, tinha uma técnica problemática e a amiga dessa técnica problemática estava me olhando para ela meio esquisito. E eu falei assim, olha, você vai se aproximar dessa amiga dela. E você vai achar um ponto de contato entre vocês. Conta da sua vida um pouco. E ela contou alguma coisa de quando ela saiu de casa para fazer residência. E a técnica ficou apaixonada. Nossa, você saiu de casa cedo. Porque às vezes a gente está passando uma imagem uma imagem que a pessoa nem imagina quem você é. E aí, quando ela contou alguma coisa da vida dela para essa técnica, a técnica fez uma conexão e pronto, acabou a história. Acabou, porque aquela imagem que a técnica construiu daquela enfermeira se desfez naquele momento. Então é o quê? Conexão. Aí, Bárbara, você vai se conectar com cada um dos colaboradores. Depois, aos pouquinhos, você começa a dar suas ideias. Se você perceber que é um lugar que não é saudável para você a longo prazo, você sai desse lugar, tá? Eu vou mostrar para vocês. Sabe, vocês já viram a japonês que usa uns sapatinhos? Já ouviram falar no pé de lótus? Já ouviram falar? Que é o sapatinho... O japonês, elas usam um sapatinho bem apertado e depois deforma o pezinho. Vocês já ouviram falar? Deixa eu pegar uma imagem pra vocês. Já viu? A Bárbara já ouviu. Ó, Sim, o Hilton não. Sim, vocês já ouviram. Eu tô achando que eu tô com a maior novidade do universo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá. É isso que acontece na carreira de vocês, tá? Olha só. Então, acontece assim, né? Ela usa esse sapatinho aqui, não sei se é durante a vida inteira, tá? Que eu não tenho muito detalhe. Então, o pezinho dela, vira o pezinho pra dentro, né? Deforma. E o pé fica assim depois, tá? Então, desconfigura todo o pé, né? Da japonesa. Deixa eu ver se tem mais algum pezinho aqui. Desconfigura todo o pé. Olha que feio que fica.
Então, aqui, ó, né? Esse aqui tá melhor, tá? Então, dobra os dedos pra dentro pra poder caber nesse sapato aqui. E é isso aqui que acontece, tá? Quando vocês ficam muito tempo numa empresa se forçando pra caber na empresa. Você perde o seu formato original, você perde a sua essência, você perde quem você é, você perde o gosto, né? O gosto pelo que você tá fazendo. E aí o que acontece? Aí você vai ficar frustrado, você vai falar que é a enfermagem, é o meu trabalho, é não sei o que, não sei o que. E não, é simplesmente a empresa que tá tentando moldar você, tá certo? Eu não sei porque a gente chegou nesse ponto, porque foi a pergunta da Bárbara, né? Tá? Mas é isso. Vocês viram? Viram o pezinho aqui como é que fica? Esse não é o natural do pé. Então tem muitas vezes você tá no seu trabalho também e você não tá sendo o seu natural. Então, quando vem uma pessoa pra mim, se vem uma mentorada que fala assim pra mim, ai, Thali, eu tô num lugar, eu sou muito inovadora e as pessoas estão com medo de mim, alerta, alerta. Esse lugar não é pra você e você precisa fazer uma estratégia ali de conquista das pessoas. Isso serve pra quando o negócio é meu? Depende em que sentido, primo. Depende de que sentido. Normalmente, se a gente vai ter um negócio, a gente tem que gostar muito desse negócio, porque ter negócio não é fácil, não. Aí, ter negócio é uma escolha muito nossa, né? A forma de trabalho, a método, o plano, como é que é o negócio, né? E aí, não sei, o que você quer falar? Pergunta sobre. Pergunta mais, dê mais detalhes. Ficar feio o pezinho, né? Do que é o seu negócio? Você faz mentoria? Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. A Priscila daqui ainda, se vocês querem ter um negócio, empreender e não faz mentoria, vocês estão correndo um sério risco de se frustrar nesse rolê aí, tá? Acho que a Priscila tá digitando ainda, né? Vamos ver o que a Priscila tá contando. Mas quem quiser fazer perguntinha, pôr na caixinha, pode pôr, tá? E a gente já vai finalizar. Empreendedor na área da saúde, espaço físico. Mas o que exatamente, Pri? E o que você tá sentindo que tá te incomodando? Você já tem esse espaço? Você vai abrir esse espaço? Você tá em dúvida, tá insegura, já tem, mas não tá dando certo. Tem várias fases, né, do empreendedorismo, né? Tem a fase que você tá ainda pensando, tem a fase que tá começando, tem a fase do meio. Agora, o tema de relacionamento interpessoal, sim. Relacionamento interpessoal se encaixa em empreendedorismo, isso sim, tá? Todas as habilidades são as mesmas habilidades. As mesmas. Gente, eu tô esperando pra ver se a Priscila escreve alguma coisa aqui, tá? Porque tem pouca informação, não consigo ajudar. Já tenho há 7 anos e não estou desenvolvendo mais. Aí vou tendo que me encaixar mesmo. Aí você precisa mudar o seu nicho, Pri, não tem jeito. Se você não tem mais prazer pelo que você faz, você precisa mudar o seu nicho, ou mudar o público, ou mudar o modelo de negócios. Precisa mudar. Eu te entendo, tá? Eu te entendo porque eu tinha um trabalho de um jeito aqui na minha empresa de desenvolvimento humano, certo? Não é um espaço físico, mas eu tinha um modelo de negócios. E aí eu comecei a ficar cansada do jeito que era. E aí eu fui mudando, fui adaptando, e tô em constante mudança. O que acontece é que dizem que um produto ou um negócio, ele morre se a gente não inova. Se a gente não inova o nosso negócio, ele morre. Talvez seja a hora de você inovar ou de você mudar alguma coisa no seu negócio. Se tá te incomodando, tem que mudar alguma coisa.
entendeu? Agora o que? X. A gente tá, eu tô em mudança nesse momento, eu tô em transição, né, dentro da minha empresa, né, tá? Mas veja isso, veja sobre ciclo de negócios. O negócio tem ciclo e chega uma hora que ele morre se a gente não inova. Talvez seja isso que tá acontecendo. Não que tá morrendo, não tô falando de falência, tá? Tô falando de morrer mesmo, morrer propósito, morrer metodologia, tá? Amores, é isso. Guarda esse nome, Hilton, vou te chamar pra mentoria. Hilton, pode chamar. Pode chamar pra mentoria. E aí, o que vai fazer? Gente, quem tem interesse na mentoria, vai acontecer o seguinte. Vocês vão me chamar lá no direct, tá? E eu vou passar pra vocês um formulário, onde vocês vão contar pra mim o caso de vocês. E aí, eu vou chamar vocês lá no WhatsApp, tá? Então, primeiro passa por essa filtragem do formulário, porque ali no formulário eu vou entender se faz sentido para você a mentoria, se você tem os requisitos para ser mentorado nesse momento, requisito que eu digo assim, se é o seu momento mesmo de passar pela mentoria, porque a mentoria ela requer um certo tipo de dedicação, tá? Oi, Sol, tudo bem? Tá quase morrendo? Olha só, Sol, que interessante, a Priscila tá falando que ela tem um negócio na enfermagem, na área da saúde, espaço físico, e que ela tá já bem desmotivada, e que o negócio dela tá quase morrendo. Aí você entrou bem agora. Então repensa, tá, Pri? Veja o que faz sentido pra você. Busque algum consultor de negócios, converse com pessoas, não sei se você tem sócios, tá? Reveja, porque tem que inovar. Você tá morrendo, tem que inovar. Nossa, uma coceira no nariz? Tá bom? Te ajudei, Pri? Tá? Então, se alguém ficou... Gente, fazer mentoria de carreira hoje em dia é super natural, tá? Se alguém despertou para essa curiosidade, só me chamar lá depois, tá bom? Pri, boa sorte no seu negócio. Mas, ó, estuda negócio, tá? Você tem que andar entre empresários. Vai andar entre empresários que eles vão te dar esses toques do que você faz, tá bom? Veja grupos de empreendedorismo, esteja entre eventos de empreendedorismo, porque se eu te trouxe um insight que o negócio tem ciclos e que ele tem a parte da morte para inovar, e é algo que talvez seja comum no ambiente do empreendedorismo, você precisa andar mais entre esse ambiente, tá? Com empresários, realmente. Ok? Gente, boa noite pra vocês, boa semana. Aproveitem o conteúdo que vocês receberam aqui hoje, apliquem, tá? Pra não deixar só na gaveta. Eu vou deixar a live salva aqui por um tempinho ainda, tá bom? Ó, beijo, fiquem bem, boa semana.